Cara, eu vi recentemente, eu assisto o Joe Rogan pra caralho. Pra caralho, mentira. Mas eu assisto o Joe Rogan com uma certa frequência. Não dá muito tempo de assistir pra caralho, essa é a verdade. E, inclusive, esse conteúdo que eu vou te falar agora especificamente, eu vi no Instagram. E foi uma parada assim meio assustadora. Eu vou construir aqui pra chegar onde eu quero, tá? Vai lá. E aí, o que eu vi foi... Ele tava conversando com um cara e ele falou assim, cara, você viu que teve assim, nos principais canais de notícia dos Estados Unidos, você viu que eles entregaram um texto exatamente igual... Tu viu essa porra? Não, mas alguém me contou, então, mas só era assim, o texto era basicamente falando, ó, cuidado com os caras das redes sociais, Isso. esses caras estão propagando mentira, ficam falando fake news, cuidado com isso. Basicamente, essa era a ideia. E assim, sei lá, 10 canais entregando a notícia com as mesmas vírgulas. Esse discurso, com a mesma vírgula, com a mesma entonação, chega a ser assustador. Sim, tá? Concordo. Cara... Nesse sentido, como é que... olhando assim, você trabalha em uma porrada de lugar, você colabora com uma porrada de lugar, de agência. Pô, tem pelo menos nesse caso, tá bem claro pra mim que existe... A principal guerra que a gente vive hoje talvez seja o do controle da narrativa. Perfeito. Né? Perfeito. E, cara, isso que eu vi, e assim... Tenho muita... Aquele tipo de coisa que eu falo assim, pô, isso aqui é fake. Nessa eu fiquei assim, putz, caralho. Aí fui dar uma olhada aqui e ali e o bagulho é quente. Porra, cara, demonstra que existe um trabalho de um grupo que controla uma porrada de agência de notícia pra controlar a narrativa, mais um jeito da gente distorcer o que é realidade, cara. Isso é aqui já fora do Twitter, indo pro mainstream. Sim, total. Tem uma monopolização da distribuição de informação que é assustadora, cara. Isso é um fato. É um fato, não é só no Brasil, é no mundo. Então a gente precisa de vozes diferentes, vozes dissonantes, vozes opositoras, vozes que pensem diferente. Tudo isso é fundamental. Vocês são fundamentais. Esse movimento é absolutamente fundamental para a democracia. Porque você monopolizar a distribuição de informação é isso. Até eu escrevi o último livro com uma jornalista, Juliana Monteiro, que ela cita outro escritor, a história única. A história única não pode acontecer. E assim, a história única não pode acontecer. A gente vivia num mundo que a história antes da globalização, de certa forma, a gente vivia num planeta que essa monopolização da informação, ela se dava de uma maneira muito mais regional. Total. Agora, meu amigo, agora é no mundo. Agora no mundo. Agora você abre um jornal europeu e um jornal americano ou um jornal brasileiro, às vezes tem a mesma foto, cara, na capa. Né? Então, isso é a distribuição da história única. Por que é importante, então, ter vozes? Para romper isso. Né? Agora, por isso que eu digo, o melhor antídoto contra a desinformação estatal, organizada, etc., é o jornalismo. É o melhor antídoto, mas o jornalismo plural. Aquele que vai olhar a guerra na Ucrânia de 10 lugares diferentes. Aquele que vai ver a questão, sei lá, econômica do Banco Mundial, ou um empréstimo do FMI, não só do ponto de vista do FMI, dizendo vocês têm que fazer isso porque essa é a regra. Não, calma aí. E o velhinho que morreu lá no interior da minha cidade, que o hospital desapareceu porque a gente, para cumprir as regras do FMI, a gente então aboliu hospitais. Né? Então, a história precisa ser contada de várias formas. E principalmente por aqueles que são oprimidos. Essa é uma história que precisa ser ouvida todos os dias. Eu quero ouvir todos os dias. Olha, questão de direitos humanos, que é um tema que eu cubro bastante, eu quero saber como é que aquela política X chega lá no final da linha. Né? Vocês sobrevivem? Ah, não sobrevivem? Vocês não ficaram nem sabendo dessa política? Olha só. Então isso é fundamental. Esse pluralismo na imprensa é o que vai salvar a democracia. Mas, assim, essa monopolização da informação mundial extrapola o controle estatal. Tem ali uma organização, assim,
eu acho que é difícil dizer que não tem, pelo que eu vi, sabe? Tem uma organização ali que cuida, que domina essas fontes de informação, e elas têm a própria agenda acima dos estados, dos países e tudo mais. Cara, é muito difícil lutar contra isso, tá? Por isso que, por exemplo... É muito dinheiro. Claro que é muito dinheiro. Claro que é muito dinheiro. Mas eu vou te dar um exemplo de coisas que acontecem na Europa. Noruega, tudo bem, é um país rico pra caramba, com 4 milhões de habitantes. Então, assim, eles não sabem o que fazer com o dinheiro, essa é a verdade. Na Suíça também tem essas iniciativas. Ok, para a gente romper esse monopólio, nós, Estado, estamos aqui distribuindo dinheiro para jornais, blogs, podcasts existirem no nosso país. E a gente não vai interferir no que vocês forem falar. Para quê? Para que exista essa pluralidade. Então, a questão de financiar a imprensa, sempre aqui no Brasil tem essas coisas. Secou o dinheiro para vocês, hein? Não, cara, não é isso, não é para gente. Na Europa, em países de centro-direita, o financiamento da imprensa é visto como uma garantia da democracia. Entendeu? Porque a imprensa muito raramente vai dar lucro. Muito raramente vai dar lucro. Agora, às vezes a questão... às vezes acontecem outras coisas. Você falou de um esquema, etc. Às vezes é muito mais simples, Igor. Eu vou numa coletiva de imprensa em Genebra, da OMS anunciando que agora essa bebida cura o câncer. A gente vai sair dessa coletiva, tá a Reuters, a Associated Press, a France Press e a F. E a Xinhua, chinesa, e vamos colocar alguém mais aí, a Al Jazeera. 6. Esses 6 vão sair dessa coletiva de imprensa e vão dar a mesma notícia. Imediatamente, essa notícia, pega essas 6, que são as mega agências mundiais, imediatamente o mundo inteiro vai ter exatamente a mesma informação. Então é muito impressionante como 6 colegas meus, sentados na mesma mesa, fizeram aquela notícia se espalhar para o mundo inteiro. Mas calma aí, a gente nem ouviu se tem alguém questionando isso aqui. E aí? Não deu tempo. Então a pressa e essa monopolização, por que só 6? Né? Então, como eu digo lá na ONU, por exemplo, nas coletivas de imprensa, a presença de um jornalista africano, de um latino-americano, de um asiático, de um africano, é fundamental para até as perguntas serem outras. Então, calma aí, isso aqui vai chegar no meu país? Não, no teu país não, cara, porque lá você não tem distribuição. Tá, então a história é outra. Produto que cura o câncer não vai chegar no meu país. É outra história. Então, essa pluralidade precisa existir. E precisa fazer parte da estratégia de defesa da democracia. Esse exemplo que você deu, ele é mais factual, na minha opinião, do que esse acontecimento específico que eu tô falando. Concordo contigo. Assim, eles estão basicamente difundindo uma opinião, uma ideia de que, não confia nos caras da internet. Isso é perigoso num nível que é difícil até da gente entender como isso pode reverberar à medida que as pessoas vão acreditando nesse discurso repetidas vezes, né? Porque assim, essa vez eles deram mole. Por quê? Porque foi igualzinho, o mesmo texto com a mesma vírgula. Mas eu posso passar essa ideia... De uma forma mais sofisticada, né? De uma forma mais sofisticada, em todos os canais e todo dia, e que se foda, né? Então, assim, eu acho que nesse caso eles deram mole e ficou escancarado. Mas, porra, eu tô dizendo que putz, é muito fácil, meu irmão, passar uma ideia e uma noção de realidade para as pessoas. Geralmente, esse tipo de pensamento, ele fica limitado ali ao Twitter, onde tem uma porrada de discussão política e tudo mais e tal. Mas quando ele vai pro mainstream, cara, pode acontecer o que aconteceu lá em Ruanda, caralho. Claro que pode. Ou todo o debate que existe sobre a tentativa de você minimizar algum crime em algum lugar, ou falar que a guerra, nós estamos vencendo a guerra, como na verdade estamos perdendo. Como é que você vai saber se você não tem correspondente lá? Se você não está lá na guerra, você vai confiar naquele serviço de informação. Então é super complicado, insisto, é a democracia que está totalmente ligada à informação, e eu insisto,
Quando um jornalista é atacado, é a sociedade que é vítima, porque, cara, você não saber o que está acontecendo com aquele governo, com o teu dinheiro, e com decisões que vão afetar a tua vida, dos teus filhos, etc., é desesperador, no fundo.